O treino livre 2 da Fórmula 1 acabou de acontecer e agora parece que a situação já está bem mais realista. As equipes conseguiram fazer boas voltas e no fim das contas, parece que a gente vai ter sim uma ótima disputa entre Ferrari e Red Bull, enquanto a Mercedes, que nos surpreendeu no treino livre 1, acabou nos decepcionando completamente nesse segundo treino livre. Se você quer saber tudo sobre isso, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse segundo treino livre da Fórmula 1, apesar de ter sido de certa forma um treino livre que todo mundo esperava que as equipes iriam fazer mais tentativas ali de, vamos dizer assim, simulações de corrida, acabou que as equipes realmente fizeram algumas tentativas de boas voltas de simulações de qualificação. Realmente parece que a intenção é conseguir sair o mais na frente possível do grid. Realmente não entendo muito bem o porquê disso, até porque esse GP de Monza de Fórmula 1 é uma das pistas de mais fácil ultrapassagem, mas ainda assim, a gente pôde perceber que diversos times fizeram boas voltas na intenção de estarem ali em boas condições na qualificação de amanhã. Inclusive, a volta mais veloz do fim de semana aconteceu justamente agora, no treino livre 2. Geralmente é isso mesmo que acontece, mas ainda assim as equipes se esforçam para fazer mais simulações de corridas, isso sem contar com o Mick Schumacher, que acabou atrapalhando o treino, deixando o seu carro ali parado no meio da pista, ou melhor dizendo, parado num grampo, mas o carro dele acabou dando problema, aparentemente, no motor de combustão interna. Mas vamos entender como é que estão as equipes, principalmente as três principais, Mercedes, Ferrari e Red Bull, mas vamos conversar também sobre algumas outras que estão nos surpreendendo. Antes eu queria convidá-la a deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações. E vamos logo pro vídeo. Mais uma vez, vamos começar das piores das três primeiras equipes para as melhores, começando a falar aí sobre a Mercedes. No primeiro treino livre eu falei, inclusive no vídeo aqui do canal, que a Mercedes tinha nos surpreendido de uma forma muito positiva. Parecia que a equipe alemã tinha se encontrado de certa forma. Eu inclusive cheguei a dizer que parecia que em partes de alta velocidade ela estava lidando muito bem no fim das contas. Mas na verdade, quando a gente foi ver ali as estatísticas desse primeiro treino livre, ela era a penúltima pior equipe do grid quando nós falamos em velocidades de reta. Mas ela é uma das melhores quando a gente fala sobre a velocidade em curvas de baixíssima velocidade, como é o caso ali da chicane, né, logo após a reta dos boxes, e também ela é muito boa em curvas de alta velocidade. Esse é o grande diferencial da Mercedes e que provavelmente fez com que ela conseguisse aquelas boas colocações no primeiro treino livre, o terceiro e o quarto lugar com George Russell e Lewis Hamilton. Mas nesse segundo treino livre a gente percebe que a ordem ali dos fatores está voltando a ser o que era antes. George Russell ficou atrás sim das duas Red Bull e também das duas Ferrari, justamente por conta de problemas em velocidade de reta. E quando a gente fala que ficou atrás, a gente percebe que não é pouco atrás. Enquanto as Ferraris ficaram ali a uma distância de 1 décimo, 2 décimos no máximo, e com inclusive Lando Norris muito próximo ali dessas duas equipes, George Russell ficou a 7 décimos do primeiro lugar, que foi Carlos Sainz. A gente percebe que é um desastre, vamos dizer assim, para a Mercedes. Pistas de alta velocidade não se dão muito bem com o W13. E só corrigindo aqui rapidamente, Lando Norris ficou a 6 décimos, à frente realmente de George Russell, enquanto Sérgio Pérez ficou atrás de George Russell, mas por pouquíssimo tempo. Mas a gente não sabe exatamente quais eram as configurações ali do carro do piloto mexicano. Enquanto Lewis Hamilton ficou logo atrás também de Sérgio Pérez. De qualquer forma, a Mercedes perdeu muito desempenho nesse GP de Monza, como já era o esperado. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre isso, que eu vou postar hoje um pouquinho mais tarde. Enfim, Mercedes aparentemente não vai ter muitas oportunidades nesse GP aí da Itália, mesmo com a Ferrari talvez tendo um ritmo de corrida um pouco pior, justamente porque apesar do ritmo talvez ser um pouco pior, provavelmente não vai dar para pegar a equipe italiana, pelo menos não com a Mercedes nesse GP, porque apesar de ter um ritmo de corrida pior um pouco, acaba que a Mercedes deve perder muito aí no decorrer de uma volta completa no circuito.
Vamos começar a falar agora sobre a Red Bull, que impressionantemente nesse segundo treino livre, apesar de ter feito algumas voltas rápidas, acabou não sendo a equipe mais veloz desse segundo treino, assim como aconteceu no primeiro treino livre também. Apesar de ter contado ali com o Verstappen na segunda colocação, a 1/10 apenas de Carlos Sainz, a gente sabe que o piloto espanhol da Ferrari conseguiu a melhor volta possível nesse segundo treino livre, o que foi impressionante. A gente sabe que muito provavelmente Charles Leclerc venha a conseguir ser mais rápido do que Carlos Sainz, mas também é importante a gente se lembrar que o piloto espanhol vai receber uma punição de 25 posições no grid de largada, o que vai acabar afetando completamente a vida ali do piloto espanhol. Se nós desconsiderássemos ali o Carlos Sainz, a gente sabe que Max Verstappen já conseguiria ali a primeira posição. Mas Charles Leclerc ficou bem próximo também do piloto holandês e, claro, do seu companheiro de equipe no fim das contas. A Ferrari está bem rápida, muito veloz e muitas vezes até mesmo mais rápida do que a própria Red Bull em partes de reta. Mas nós percebemos o seguinte: apesar de a velocidade máxima da Ferrari ser maior do que a da Red Bull, a gente percebe que muito provavelmente a equipe austríaca está utilizando uma configuração de maior pressão aerodinâmica do que o F175. Uma situação que eu só vi nessa pista até agora. Inclusive, segundo o gráfico da Fórmula 1, isso é bem óbvio. A Ferrari chega para a curva a uma velocidade mais alta do que a da Red Bull, freia muito antes por conta dessa pressão aerodinâmica inferior, mas ainda assim consegue ele contornar bem parecido com o Max Verstappen, por exemplo. Independente de qualquer coisa, a gente sabe que a Ferrari tem grandes condições de ter boas, vamos dizer assim, bons resultados para esse fim de semana, ainda mais porque é o GP dentro de casa dela. Apesar de que, para mim, esses resultados que a gente está vendo agora são um pouco inesperados, né? Mas ainda assim, a Red Bull também foi uma equipe que se saiu muito bem. E a gente sabe que, no fim das contas, a maioria dos pilotos que estão ali na frente vão acabar sendo punidos. As exceções nesse jogo aí são justamente Charles Leclerc e George Russell, que não serão punidos nesse caso. Ou seja, se Max Verstappen fizer a pole position, ainda assim ele largaria ali da 6ª colocação, ou seja, não faria a pole position no fim das contas, né? E assim, poderia sim perder muito tempo durante a corrida, apesar de que é uma prova com fácil ultrapassagem. A Red Bull tende ali a ser muito veloz em várias partes do circuito e dessa vez mais veloz nas partes sinuosas do circuito de Monza, justamente porque a Ferrari é muito rápida nessa parte de alta. Parece que o jogo nesse GP agora acabou virando no fim das contas. É claro que tem sim uma certa vantagem quando a gente fala sobre Red Bull na questão de ritmo de prova. Tanto Red Bull quanto Mercedes constam ali com essa capacidade de ter um ritmo de prova fora do normal para a Fórmula 1. Muitas vezes a Mercedes, inclusive, superior ao Red Bull, como o que aconteceu aí no último GP, o GP da Holanda de Fórmula 1, durante boa parte da prova. Nesse circuito, a Mercedes provavelmente, como eu já disse, não deve ter esse ritmo de prova, mas a Red Bull deve conseguir buscar sim. A gente já viu o Max Verstappen saindo lá de trás do grid da Fórmula 1, escalando todo o pelotão, mesmo em uma pista não tão fácil de ultrapassagem, e ainda assim vencendo a corrida, como o que aconteceu lá em Hungaroring. Ou seja, na pista da Ferrari, agora em Monza, essa possibilidade é ainda mais real, ainda mais com Max Verstappen podendo largar ali da 6ª colocação. Ele teria que passar muito provavelmente as Alpine, algumas McLaren talvez, e depois, claro, George Russell, que provavelmente vai ficar logo atrás ali de Charles Leclerc. Isso, claro, se nada der errado no fim das contas pro carro da Mercedes. E aí é só passar o piloto monegasco e correr para abraço. Ou seja, nessas condições eu ainda acredito sim que o vitorioso de domingo será Max Verstappen, se tudo acabar dando certo como tem acontecido nos últimos GPs aí da Fórmula 1. Mas já comenta aqui embaixo quem você acha que vence e se tem alguma outra equipe que você acabou ficando impressionado nesse segundo treino livre. Eu me impressionei muito com a Alpine, tem andado muito bem, principalmente com a McLaren de Lando Norris. As Williams também têm nos impressionado, mas não acredito que venham a fazer assim grandes resultados no fim das contas, nem na qualificação e nem na corrida. Vamos ver como vai ser. Para isso, é importante demais que você já se inscreva através dessa bola aqui no meio da sua tela e também deixe o seu like, assistindo também esses 2 outros vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!